Olá, pessoal. Bom, vamos dar início, então, à nossa primeira unidade da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Como eu já me apresentei, eu sou o professor Dan Levi, e nesse semestre nós vamos estudar, vamos abordar o estudo do direito, que é uma disciplina extremamente importante, é uma disciplina que faz parte do currículo de vários cursos de graduação, porque é uma disciplina que vai te dar base não só para entender o que é a ciência jurídica, mas principalmente bases para compreender como é ser um ser humano em sociedade, como é que é ser um indivíduo em sociedade. Então, ele te traz conhecimentos mais para a vida do que para a profissão. Então, acho que é extremamente importante essa disciplina para todos os cursos, na verdade, E aqui nós vamos ver hoje, portanto, a primeira unidade, uma unidade mais introdutória, de acordo com o nosso conteúdo programático. O que a gente vai estudar hoje, portanto, são 6 grandes tópicos. O conceito de direito, o conceito de justiça, o conceito de moral, a relação entre direito e moral, a norma moral e a norma jurídica, e outras regras de conduta social. Okay? A gente vai ver um pouco, portanto, essa primeira unidade, ela abarca conceitos mais introdutórios para a gente poder conhecer e entender o direito. A gente precisa também compreender o que é justiça, o que é moral, a relação entre eles, as normas que existem, e que podem ser conflitantes ou harmônicas entre si. Então, eu vou começar com um conceito inicial do que é o direito, tá? E aqui eu trago esse conceito muito importante para a gente entender e discutir a partir desse conceito. Direito é o conjunto de normas de conduta social imposto coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança, segundo critérios de justiça. Esse conceito do Paulo Nader, o livro do Paulo Nader, Introdução ao Direito, está na nossa bibliografia. Vocês podem acessar o livro naquele Minha Biblioteca, no link Minha Biblioteca. Inclusive é um e-book e vocês podem ter acesso, tá? Esse conceito ele é muito importante porque ele já traz muitas informações para a gente entender o que é o direito. Vou tentar dividir esse conceito para a gente entender de uma forma mais profunda o que ele diz. Direito é um conjunto de normas de conduta social. A gente vai ver aqui o que são normas, Uma das unidades é justamente o que são normas, E normas de conduta social são aquelas normas, portanto, que orientam, que organizam a sociedade, de alguma forma, Essas normas, elas são coercitivamente impostas pelo Estado. O que significa isso? Quem cria essas normas é o Estado, E ele, somente ele, e apenas ele, tem o poder de obrigar alguém a cumprir uma norma, E essa obrigação é a coerção. O Estado, ele tem o poder de obrigar, de coagir, Por isso que as normas são impostas coercitivamente pelo Estado. Isso tem que ficar muito claro e entendido, justamente porque é um dos poderes do Estado, Obrigar os cidadãos a cumprirem as normas, as leis. Por isso que é imposto, a norma, ela é imposta pelo Estado aqui nesse sentido, mas, claro, ela vai passar por um processo legislativo, um processo legiferante, que a gente chama, de produção da lei. Isso a gente vai ver, acho que na unidade 2, tá? Mas só para que vocês entendam, o Estado, depois que essa lei é aprovada, passa por todos os trâmites legais, ele pode exigir que todos, ele pode não, ele deve exigir que todos indistintamente cumpram a lei, porque ele tem o poder de coerção, de coagir o cidadão, tá? Por que ele faz isso? Para garantir um bem maior, que é a segurança, a paz social, a harmonia na sociedade, para que não haja conflitos sociais, segundo critérios de justiça.
Então, vejam quantas coisas nesse primeiro conceito, né? Segundo critérios de justiça, significa que, se ele tiver que julgar em algum momento quem é que tem razão, né, se houve um conflito, e esse conflito vai até o poder judiciário, que é um poder do Estado, e ele tem que julgar quem é que tem razão naquele litígio, naquela discussão, naquele conflito, naquele processo judicial, portanto, naquela lide, né, ele vai ter que utilizar critérios de justiça para determinar quem é que tem razão, né, quem tem direito ao quê. Né? E esses critérios de justiça também estão baseados no que as normas determinam, no que a lei determina. Então, esse conceito ele traz muitas informações que a gente vai dissecar aqui ao longo dessa primeira unidade para a gente poder compreender, porque tem muita coisa que deve ser aprofundada nesse conceito, né? Então, ele já traz principalmente o que é norma, um dos poderes do Estado, que é a coerção, né? A questão da justiça, o equilíbrio e a paz através da segurança, né? Ele traz bastante coisa. Então, esse é um primeiro conceito para vocês começarem a refletir, né, a questionar o que é a ciência jurídica, o que é o direito, né, como uma ciência, como um campo de estudo da ciência, um campo científico, né, de estudo. Aí eu vou trazer também agora mais um conceito do Paulo Guzmão, também é um doutrinador que está na nossa bibliografia, é um autor que está na nossa bibliografia, e ele tem um e-book na minha biblioteca, e aí vocês podem acessar e ler o livro inteiro, se quiserem, inclusive, para consultar. Tá? O Paulo Guzmão diz assim: o direito é capaz de dirimir conflitos de interesse, visando a ordem, a paz e a segurança sociais, viabilizando, assim, a garantia da sociedade em todas as etapas de sua evolução. Então, a gente pode dizer que aqui já é uma finalidade, né? Para que o direito existe? Ele é capaz de dirimir conflitos sociais. O que é dirimir? Resolver, solucionar, trazer uma solução para que aqueles conflitos sejam resolvidos, né? Sejam acabados. Conflitos de interesse, que a gente chama aqui, é quando, né, duas ou mais pessoas questionam um direito, né, e eles não conseguem determinar, por exemplo, quem é que tem razão naquele direito, né? Por exemplo, quando a gente compra um celular, né, e a gente compra um celular lá no shopping, lá na loja, a gente paga pelo celular, indiretamente a gente está assinando um contrato de compra e venda, não precisa mais assinar, mas só o termo, né, quando eu compro o celular, eu recebo a nota fiscal e o aparelho, significa que ali se resolveu um contrato de compra e venda, né? Mas que caso eu deixe, por exemplo, se eu parcelei aquele celular em 10 vezes, caso eu deixe de pagar uma vez o meu cartão de crédito, eu vou sofrer com as consequências, né? Eu vou ter que pagar uma multa. Se eu não pagar essa multa e deixar por um tempo, mais de 3 meses, por exemplo, sem pagar, a empresa ou a loja, né, o fornecedor daquele produto, que foi o celular, eles podem o quê? Inscrever o meu nome no Serasa e podem até vir a me processar na justiça porque eu deixei de pagar, né, ou pelo valor do produto que eu adquiri. Então, veja que nessa relação existem direitos e obrigações, direitos e deveres, né? E caso eu não cumpra com o meu dever, eu posso ser responsabilizado. Só que, por exemplo, se houver um conflito de interesse dizendo que eu paguei aquela fatura, mas o banco não reconheceu o pagamento, isso acontece muitas vezes, né? E aí a loja diz que eu não paguei, mas eu estou dizendo que eu paguei, aí há um conflito de interesses. Eu tenho como comprovar que eu paguei, e a loja vai ter que aceitar que eu paguei. Se a loja não aceitar e houver aí um processo judicial, né, aí no PROCON, enfim, algum órgão judicial, aí vai ter que se comprovar, de fato, quem é que tem razão, através de critérios de justiça, né? Então, o direito, ele tem capacidade de resolver conflitos de interesse, conflitos sociais que existem na sociedade dos mais variados possíveis, desde o momento que eu estou fazendo uma reforma no meu condomínio, no meu prédio, na minha casa, né, no feriado. Eu não posso fazer uma reforma no feriado porque a convenção do condomínio proíbe, né? Feriado é dia de descanso, não pode fazer barulho. Desde eu atravessar
no sinal vermelho, de ultrapassar no carro com sinal vermelho, desde eu dirigir alcoolizado, desde utilizar alguns entorpecentes, desde eu deixar de cuidar do meu filho, né, menor de idade, desde, enfim, existem inúmeros conflitos de interesse na sociedade, a gente vai ver aqui alguns deles, né, e o direito, ele é capaz de resolver esses conflitos, porque ele traz, obviamente, as normas, né, como a gente já falou. E aqui, para que ele vai resolver esses conflitos? Ele visa, o objetivo, né, do direito é a ordem, a paz e a segurança sociais, né, a harmonia social, o equilíbrio da sociedade, né, porque a gente sabe que viver em sociedade não é fácil, viver em sociedade requer uma ordem, requer, né, uma harmonia, requer um equilíbrio, uma organização, inclusive, daquela sociedade. E o direito, ele visa isso, o objetivo dele maior, né, para garantir a própria existência da sociedade, né, que ele fala que assim a garantia da sociedade em todas as etapas de sua evolução. É óbvio que a sociedade, ela não é uma coisa estática, ela é dinâmica, ela evolui, né, e espera-se que se evolua, né, no sentido literal da palavra, que os seres humanos, né, cresçam e aprendam, né, cada vez mais, que evoluam no sentido literal da palavra, se desenvolvam, né, cada vez mais, adquiram conhecimento e possam viver com dignidade, né? É óbvio que a sociedade brasileira de 2021 não é a mesma de 2019, por exemplo, antes da pandemia. A gente vai ver que vai mudar muita coisa nos próximos anos, né? E antes da pandemia, nós já éramos outra sociedade, nós tínhamos até outros costumes, né? A gente já tinha até outros hábitos, né, que a gente veio adquirindo depois que veio mudando e foi adquirindo depois da pandemia. Imagina, durante, né, a pandemia, imagina a sociedade brasileira no início do século XX, lá em 1902. Era outra sociedade. Então, a gente tem que entender que a sociedade ela vai evoluindo, e o direito tem que acompanhar essa evolução, tem que acompanhar essa conquista de direitos que a sociedade vai trazendo, né, para os seus indivíduos. Então, esse também é um outro conceito muito importante, e a gente vai voltar a falar desses conceitos ao longo da nossa aula, ok? Desculpa. Bom, a gente precisa entender também, para entender o direito, a gente precisa analisá-lo como um fenômeno de adaptação social. O que significa isso? E aqui a gente já falou um pouco, né, nesses conceitos, vocês vejam que a gente está só no conceito e já falou tanta coisa, né, a respeito do direito. Mas aqui a gente tem que entender que o direito ele tem um objetivo específico, uma finalidade e um instrumento para conseguir esse objetivo, né? Isso a gente já até falou mais ou menos nos conceitos, mas aqui é importante a gente frisar, né, muito bem o objetivo do direito, o objetivo da ciência jurídica. Adaptar o comportamento humano a novos padrões de convivência e solucionar conflitos sociais. Ok? Esse é o maior objetivo do direito. Solucionar conflitos sociais, como eu já falei para vocês, conflitos de interesse, enfim. Adaptar o comportamento a novos padrões de convivência, esse é o maior desafio do objetivo. Por quê? O direito ele é um fenômeno de adaptação social no sentido de que a gente precisa se adaptar com as divergências e as coisas que acontecem na sociedade. Por exemplo, não tenho como deixar de falar aqui a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe, como eu já falei para vocês, novos padrões de convivência na sociedade. Um deles, principalmente, foi que a grande parte da sociedade, né, aderiu de forma obrigatória, digamos assim, quem pôde, óbvio, o home office. Não à toa estou aqui dando aula para vocês por vídeo, né? Então, foi um novo padrão de convivência, né, entre pessoas, porque a gente não está se vendo fisicamente, a gente está se vendo virtualmente. E isso, o direito veio, de alguma forma, a Unifesp, por exemplo, e o MEC, o Ministério da Educação, e todos os órgãos e instituições de ensino no Brasil tiveram que se adaptar.
mesmo aqueles que não eram EAD, mesmo aqueles que não eram online, como a Unifesp, por exemplo, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E aí tiveram algumas resoluções, algumas leis para, né, conduzir esse novo padrão de convivência, digamos assim. Inúmeros exemplos que a gente pode dar que a própria pandemia trouxe novos padrões de convivência. Por exemplo, muitos estabelecimentos comerciais fecharam ao longo da pandemia, porque não conseguiram se sustentar, né? E isso é uma questão econômica que a gente vai ver daqui para frente, enfim. Mas, só para explicar, que muitas empresas faliram, pequenas e médias, com certeza, muitos estabelecimentos comerciais fecharam, e muitos não conseguiram, inclusive, pagar as indenizações dos seus funcionários. Né? O que aconteceu, os funcionários foram à justiça e o empregador, né, a empresa teve que fazer acordo. E, mediante, claro, o juiz analisando todo esse processo, mediante as circunstâncias que a pandemia impôs a todos. Né? Enfim, inúmeras questões, por exemplo, desde aquela do toque de recolher de 20 horas, né, às 8 da noite às 5 da manhã. Quando há um período de fase emergencial, por exemplo, que a gente viveu no mês de abril, em São Paulo. Então, março e abril, né, basicamente num período de um elevado, né, na verdade, o sistema de saúde praticamente colapsou nesse período, né. Então, veja que inúmeras questões que não só a pandemia, como em outros momentos da sociedade, durante a ditadura militar, né, em várias situações políticas e econômicas do Brasil, durante o impeachment de 2016, durante o golpe de 2016, né, durante, por exemplo, as guerras que o Brasil participou, em várias situações e momentos históricos, o direito, né, ele visa, o objetivo maior é adaptar o comportamento humano a novos padrões de convivência. Esse é o maior objetivo e, portanto, solucionar conflitos sociais, ok? A finalidade do direito também é viabilizar a vida em sociedade. É óbvio, para que ele vai adaptar o comportamento humano, né? Para que ele vai solucionar conflitos sociais? Para que haja um equilíbrio, para que as pessoas possam viver em paz, né? Possam viver de forma harmônica, possam viver de forma equilibrada. Por isso que eu coloquei aqui nesse quadrinho aqui laranja, do lado esquerdo, as 3 palavras de ordem quando a gente fala de direito: equilíbrio, harmonia e paz social. Tá? Essas 3 palavras são extremamente importantes para a gente compreender o direito como um fenômeno de adaptação social. Justamente porque ele visa equilibrar e harmonizar a sociedade, para garantir a paz social, para que não haja conflitos. É claro que, às vezes, isso parece até um pouco utópico, porque qual é a sociedade que não há conflito? O mínimo que seja de você, sei lá, esbarrar em alguém na rua e a pessoa te xingar porque você pisou no pé dela. É o mínimo conflito, né? Um conflito social. Mas que aquilo não precisa de uma lei para resolver. As pessoas ali, num diálogo, já resolvem, um pede desculpa para o outro, etc. Só que existem conflitos, que são aqueles fatos que importam para o direito, né? Que sim, vão precisar da incidência da lei. E é esses conflitos que a gente está falando, né? Não é briga de namorado, briga de família, etc. Mas são aqueles conflitos que realmente geram responsabilidades, digamos assim, né? De uma das partes. Então, finalidade, viabilizar a vida em sociedade, senão a gente vai viver num estado de natureza em que não havia lei, não havia direito, não havia nada, era um verdadeiro caos, né? Sem entidade política, sem Estado, sem direitos e deveres, sem nada. Cada um fazia o que quisesse, né? Essa é a ideia do estado de natureza. E um instrumento para garantir essa vida em sociedade é a coerção pela norma jurídica. Como a gente já falou, a coerção é aquela obrigação. A norma jurídica ela é criada para que todos cumpram, indistintamente. Independentemente se eu moro no norte do Brasil, se eu moro no sul do Brasil, dependendo da lei, se for uma lei federal, a gente vai falar sobre isso, né?
se for uma lei federal que vale em todo o território nacional, independentemente se eu sou homem, mulher, criança, se eu sou adulto, idoso, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou imigrante, se eu sou pobre, se eu sou rico, independentemente da minha cultura, da minha religião, né, isso é muito importante, do meu pensamento político, né, isso é muito importante. Eu preciso, se é uma norma válida, eu tenho o dever de cumpri-la. Infelizmente, no Brasil, parece que não é assim que as coisas funcionam, né? Mas a gente vai voltar a falar bastante sobre isso em todas as aulas. Eu queria só que vocês fixassem nesse slide essa questão do objetivo, finalidade e o instrumento para garantir o quê? O equilíbrio, a harmonia e a paz social. Né? A norma jurídica é o instrumento, como é o método, né? O caminho como o direito vai conseguir solucionar os conflitos e viabilizar a vida em sociedade, ok? Bom, e aí a gente falamos agora inicialmente um conceito de direito, guardem esse conceito, porque agora a gente vai somar esse conceito ao conceito de justiça para a gente entender um pouco como é que o direito, né, ele soluciona os conflitos segundo critérios de justiça, como disse Paulo Nader, lá naquele primeiro conceito que eu mostrei para vocês no início da aula, ok? Conceito de justiça. Gente, justiça, o estudo da justiça é algo muito antigo, né? Isso remonta aí à Idade Antiga, Grécia, Roma, os gregos, né, os romanos já estudavam esses conceitos, e lá atrás, há 2.500 anos atrás, enfim, quase 3.000 anos atrás, eles já estudavam o que é justiça, né? Então, não é algo novo, não é algo recente, porém, a forma como a gente entende justiça hoje, é óbvio que essa forma mudou desde 2.000 anos atrás, claro, né? E esse conceito moderno de justiça vem caracterizar, na verdade, né? Ele é trazido através desse conceito moderno de direito que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqui, eu trouxe algumas características e conceitos de justiça para a gente poder refletir e aprofundar, né? Determinação dos direitos e deveres, valores, que devem reger as relações entre os membros de uma comunidade. Tá? Então, aqui eu preciso deixar muito bem claro o que é direito e o que é dever dentro de uma sociedade, para que aqueles que não cumprirem com o dever poderão ser responsabilizados. E se não arcarem com a responsabilidade, aí a justiça vem para resolver a situação, né? Então, eu preciso determinar, né, quais são os direitos e deveres, né, que devem reger essas relações. Por exemplo, na família, qual é os pais em relação aos filhos? Existem direitos e deveres. É dever dos pais cuidar, sustentar, educar os filhos, né, até a sua maioridade. É dever, é obrigação. Se os pais não fazem isso, seja por qualquer questão, a gente sabe, obviamente, que as famílias brasileiras são extremamente heterogêneas, né, e desiguais também, né, obviamente, né, existem vários tipos de família, que bom que existem vários tipos de família, mas tem aquelas que não têm condições, por exemplo, de dar uma boa educação para os seus filhos. Porém, é dever dos pais, não só no aspecto do dinheiro, mas principalmente no aspecto educacional, né, do aspecto de proteção, no aspecto de segurança, no aspecto de alimentação. Tudo isso é dever dos pais perante os filhos. E é dever dos filhos obedecer aos pais, né? Então, nesse sentido, há uma relação aí de direitos e deveres. A mesma coisa do exemplo que eu falei do contrato de compra e venda lá do celular. Há uma relação de direitos e deveres, né? E caso nessa relação seja rompida, aí a gente entra com critérios de justiça para solucionar aquele conflito, né? A justiça, ela entra quando há um conflito, né? Obviamente. Então, nesse sentido, a gente precisa, para entender justiça, a gente precisa entender primeiro, determinar o que é direito e o que é dever,
dentro de uma sociedade, tá? Além disso, são fatores determinantes para compreender o que é a justiça, o tempo, o espaço e a sociedade. Por que tempo, espaço e sociedade? Porque o conceito de justiça, como eu iniciei esse slide falando isso, hoje, 2021, a gente tem um entendimento do que é justiça. Mas, em 1420, a gente tinha um outro entendimento do que era justiça. E em 530, a gente tinha um outro conhecimento do que é justiça. Então, o tempo, inclusive o tempo histórico e o tempo político, né, define também o que é justiça. Por exemplo, durante o regime militar no Brasil, durante a ditadura militar, o conceito de justiça era outro. A aplicação da justiça era outra, porque os direitos, inclusive, estavam suspensos. As nossas liberdades, os nossos direitos civis e políticos estavam suspensos. Né? Se eu saísse na rua com algum tipo de emblema contra o sistema, sei lá, um símbolo, uma camisa, alguma coisa, eu poderia ser preso. Né? Eu não precisaria nem demonstrar alguma coisa contra a ditadura militar. Bastava o regime, né, desconfiar de alguma coisa, né, e poderia me perseguir, me prender, até me torturar e me matar. Então, o conceito de justiça, em determinadas situações, o tempo é importante. Ele é diferente. Né? Também o espaço. Por quê? A gente vai ver aqui que um dos conceitos do Estado, uma das características do Estado, como a gente entende uma entidade política, Estado, né? O Estado brasileiro, por exemplo, é a soberania. E a soberania, ela vai funcionar naquele território daquela sociedade, que aquela sociedade habita, né? Então, o espaço é muito importante, porque o conceito de justiça no Brasil, por exemplo, pode ser diferente de um conceito de justiça em alguns países orientais, alguns países árabes, alguns países africanos. Né? O conceito de justiça aqui é diferente, por exemplo, no caso, quando a gente aplica os direitos humanos, como nós assinamos, o Brasil assina, né, ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. Só que em alguns países isso não foi aceito, essa declaração não foi ratificada, não foi assinada por alguns países. Né? E, inclusive, alguns crimes nesses países são permitidos, né? Outros não, como no Brasil também. Né? Então, por exemplo, a gente vai ver, levando para um conceito de justiça, a gente vai ver ao longo das aulas, por exemplo, que relações homoafetivas são permitidas em alguns países, né? Em outros países são crimes até com pena de morte, são crimes punidos com tortura, são crimes com prisão perpétua, né? Existem ainda no mundo países que acham que é justo você que tem um relacionamento homoafetivo não ter esse relacionamento e ser preso porque você cometeu um crime, ser preso para o resto da vida, prisão perpétua, ou ser condenado à morte porque você teve esse tipo de relacionamento. Isso não é justiça no Brasil, né? Apesar de que uma minoria, né, alguns grupos políticos tentam, de alguma forma, né, retirar os direitos dessas pessoas, né, mas no Brasil, obviamente, que isso não é crime, isso é totalmente permitido, né, direitos e liberdades como direitos humanos, né, nós assinamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o conceito de justiça num tempo, espaço e na sociedade, ela varia de acordo com a sociedade, o momento histórico, né, e o local onde aquela justiça está sendo aplicada. Não é, portanto, um conceito absoluto, pois sofre essas mudanças, como eu falei. Né? A sociedade está em constante evolução, ela está em constante conquista de direitos. Né? E, por conta disso, a justiça ela também tem que acompanhar essa dinâmica, essa evolução, né? Esse crescimento, essa conquista de direitos, para que ela possa também ser aplicada de forma justa. Né? A justiça é a norma aplicada ao caso concreto.
né? Quando há um conflito, a norma que vai resolver aquele conflito é justamente quando a gente aplica a justiça, né? É o princípio básico que mantém a ordem social por meio da preservação dos direitos em sua forma legal. Ou seja, é quando há um conflito, como eu falei, uma lei vem e soluciona aquele conflito através do poder judiciário, através de um juiz, né? Justamente para manter a ordem social, né, preservando os direitos de quem tem direito. Né? Quem não tem direito não vai ter o seu direito preservado, porque vai ser responsabilizado, inclusive, por ter cometido algum ato ilícito, algum crime. Ok? Então, aqui algumas concepções do que é justiça. Eu coloquei aqui no lado direito do slide essa imagem, que eu não sei se vocês conhecem, é a deusa Têmis, é a deusa da justiça, né? De origem, inclusive, aí grega, por isso que eu falei, né, há muito tempo que se estuda isso, e essa imagem é de uma mulher, veja bem, né, uma imagem de uma deusa mulher, que segura uma espada de um lado, uma balança de um outro, e ela é vendada, né, ela tem uma venda no rosto. A balança é para demonstrar o equilíbrio, que é justamente o que a justiça tenta fazer, equilibrar a sociedade, né? A espada significa a coerção, o poder, né, de resolver uma situação, de resolver um conflito. E a venda é para que ela seja totalmente imparcial, né, que ela não veja as pessoas que ela está julgando, né, e justamente que ela julgue segundo critérios principalmente imparciais, né. Mas a gente sabe, infelizmente, aí tem inúmeros casos de situações, né, nos últimos anos no Brasil, de juízes que foram totalmente parciais, né, infringindo inclusive a lei quando sentenciaram alguns processos aí, né? Vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando, né? E de vários outros juízes, enfim, que são parciais e que acabam trazendo o julgamento, transformando o julgamento político e não jurídico. A gente vai falar sobre isso também. Tá? Então, na verdade, é um dos princípios do Poder Judiciário a imparcialidade. Todo juiz tem que ser imparcial. Ele não tem que saber se é homem ou mulher, se é preto, se é branco, se é... Não interessa, ele tem que entender, claro. É óbvio que ele vai analisar profundamente o caso, né, através de provas, através das condições. Muitas vezes, inclusive, se leva em consideração as condições econômicas das partes num processo, né? Mas ele precisa ser imparcial a ponto de não dar mais direito para um em detrimento ao outro, entendeu? E é nesse sentido que a gente precisa entender que a justiça, ela deve ser imparcial, para não beneficiar, né, injustamente um e deixar de beneficiar o outro, né? Então, esse sentido é muito importante a gente compreender. E esse símbolo da mulher, né, da deusa justiça, chamada Têmis, né, vocês podem pesquisar, até a mitologia grega trouxe muito isso, ela foi espelhada depois, ela trouxe várias outras personagens, digamos assim, que se espelharam na deusa da justiça. Por exemplo, a Mulher Maravilha, né, aquele personagem né, dos quadrinhos da Marvel. Inclusive, recentemente saiu um filme, né, há pouco tempo atrás, que ela também tem esse poder de fazer justiça, né, na história do filme, na história dos quadrinhos. Então, foi uma personagem inspirada na deusa da justiça. Outra personagem inspirada na deusa da justiça, as Icamiabas, que são as amazonas, as índias, né, as índias guerreiras, né, que viviam aqui, inclusive tem até o mito das Icamiabas, né, que eram índias guerreiras que viviam no Brasil, na região do Amazonas, na região norte do Brasil, quando os espanhóis e portugueses chegaram, e elas foram dizimadas. E essas mulheres, elas eram, na verdade, quem governavam as tribos, né? Era, na verdade, eram aldeias e eram comunidades indígenas matriarcais, né, em que o matriarcado, olha que loucura isso, né? Em, sei lá, 1000 anos atrás, já havia comunidades em que o matriarcado imperava, né? E a gente, infelizmente, vive numa sociedade atualmente em que o patriarcado
ele impera, né? E aí a gente traz aí várias questões e problemas oriundos de direitos, né, e deveres, oriundos de preconceitos, oriundos de discriminação entre homens e mulheres, que a gente sabe que existe muito ainda no nosso país, na nossa sociedade. Então, só para questionar aqui, né, da onde é que vem essa imagem. Se vocês quiserem pesquisar bastante coisa, tem na internet sobre a deusa da justiça, é muito legal ver essas relações, né, que eu acabei de fazer aqui, para vocês entenderem, né, porque uma mulher, né, a deusa da justiça, ok? E aí a gente traz aqui uma célebre frase, não tem como não lembrar, de Aristóteles, né, um dos maiores filósofos da época da Idade Antiga, né, grego, né, que estudou o conceito de justiça à época, e ele trouxe essa frase que até hoje ela é estudada, ela é levada em consideração, principalmente, por exemplo, no direito, né? Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. O que significa dizer isso? Eu não estou aqui falando da igualdade em termos de espécie, tá? Todos somos Homo sapiens, todos somos da mesma espécie, todos somos seres humanos, tá? Eu não estou levando em consideração essa igualdade, que é o que Aristóteles estava tentando dizer quando ele afirmou esta frase. Nós não estamos naquela situação que muitos argumentam, mas somos todos iguais, sim. Todos temos um coração, todos temos um olho, todos conseguimos falar, todos temos um braço, uma perna, todos somos seres humanos. Não estou levando em consideração essa igualdade biológica, tá? Que é uma igualdade oriunda da biologia que somos oriundos de uma mesma espécie. Aqui, para a gente entender o que o Aristóteles está falando, a gente precisa entender a igualdade como um princípio, um direito, né, fundamental, que a gente vai ver, inclusive, isso, que está descrito na nossa Constituição Federal, e que, para entender esse direito, a gente precisa entender vários aspectos, né, da nossa sociedade, principalmente os aspectos culturais, econômicos, raciais, sociais, políticos, religiosos, enfim. Em todos os outros aspectos que não biológico, é que a gente vai entender o que é essa célebre frase do Aristóteles, né? Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. É óbvio, gente, que na nossa sociedade, principalmente na brasileira, ela é muito desigual. É óbvio que uma pessoa preta de favela não tem as mesmas condições, nem de estudo, nem de moradia, nem de transporte, nem de lazer, nem de cultura, nem de inúmeras coisas, de uma pessoa branca rica com condições abastadas. A gente não precisa nem, né, entrar nesse mérito, mas é importante trazer para vocês que é dessa igualdade que a gente está falando. E aqui, os desiguais, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, que é uma desigualdade aparentemente econômica, mas não só social, racial, enfim, né, existem inúmeras desigualdades, a gente não tem como tratar essas pessoas da mesma forma, porque elas não vão conseguir exercer os direitos que estão dispostos na Constituição da mesma forma. Né? Então, essa é a grande interpretação da frase de Aristóteles. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Ou seja, nas medidas no que eles se desigualam, para que eles possam se igualar àqueles que usufruem dos direitos, é preciso que eles recebam benefícios, né, para que eles se igualem àqueles que já exercem os seus direitos. Né? Por exemplo, e aqui a gente pode explicar, aqui essa frase é um cerne, é a explicação, poderia passar aqui aulas e aulas falando sobre isso, mas é uma das explicações de existir políticas públicas no nosso país. A necessidade de existir políticas públicas no nosso país. Né?
A gente sabe que existem, a maioria da população, inclusive, né, sofre preconceito. Né? A gente sabe que no Brasil a maioria da população é preta e parda, né, de classe média baixa. E agora, inclusive, a pandemia escancarou essas desigualdades, né, em que o povo preto foi o que mais sofreu com a contaminação do vírus, né, foram a maior parte da sociedade, os maiores indivíduos que morreram, né, foram os que ficaram mais desempregados, foram os que mais sofreram, estão sofrendo com a pandemia. Né? Então, isso é óbvio que já traz aí uma necessidade de realizar políticas públicas para igualar essas pessoas. Né? E eu não estou falando só num panorama de pandemia, não. Por exemplo, quando a gente for trazer todos os direitos sociais dispostos no artigo 6º da Constituição, como a educação, por exemplo. A gente sabe que a educação, o acesso à educação pública e gratuita de qualidade nesse país é muito desigual. Né? Pela primeira vez na história, devido a oriundo, né, de políticas públicas para igualar essas pessoas que não tinham acesso à educação, né, nos últimos 20 anos, desde 2000, 2003, principalmente, até 2015, 16, foi feito políticas públicas, principalmente no esquema de cotas, para atrair, né, para igualar pessoas pretas e pardas, indígenas, inclusive, também, né, para que elas pudessem acessar e ingressar na universidade, né, ou de baixa renda também, enfim. E aí, nesse sentido, em 2018 foi feita uma pesquisa, até a Unifesp participou, pela primeira vez na história do Brasil, a maioria, dentro das universidades públicas, era preta e parda. Isso nunca tinha acontecido, até porque a educação, ela sempre foi elitista nesse país. Né? Eram para os filhos de barões do café, eram para os filhos dos industriais estudarem, eram para homens brancos, a mulher não podia estudar no início do século XX. Né? Então, essas barreiras e essas conquistas, elas são através de políticas públicas baseadas nessa frase de Aristóteles, que nós precisamos tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, se ele não tem condições de andar, né? Se ele é um cadeirante, se ele é um portador de necessidades especiais, eu preciso garantir direitos a mais para ele do que aqueles que conseguem andar. Né? Por exemplo, garantir vagas específicas, cotas, para portadores de necessidades especiais em concursos públicos, por exemplo. Né? Enfim, a gente vai trazer aqui vários exemplos sobre isso, e a gente vai tentar sempre exemplificar essa frase de Aristóteles, porque aqui a gente consegue, de fato, entender o que é justiça. Né? E a justiça é dar a cada um que lhe é devido, né? Justamente para que eles possam ser igualados na sociedade, principalmente em sociedades tão desiguais como a nossa. Ok? E aí eu trago essa figurinha que eu acho que vocês já viram em algum lugar na internet. Isso daqui é muito simbólico para a gente entender, né? É uma figura, né, muito forte para a gente entender o que é igualdade, de que igualdade que eu estou falando. Né? Não é da igualdade biológica, que nós somos da mesma espécie. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas é aquela igualdade oriunda de condições sociais, físicas, econômicas, né? Ambientais, culturais, religiosas, enfim, né? Dentro do teu desenvolvimento como ser humano. Né? E nesse sentido, aqui a gente tem no lado esquerdo, né, duas concepções sobre igualdade de direitos. Né? No lado esquerdo, a gente tem a pessoa mais alta, a média e a baixa, na mesma linha, com aquele caixote ali para tentar ver o jogo. Só que é óbvio que quem é mais alto não tem culpa de ser mais alto. E quem é mais baixo não tem culpa de ser mais baixo. Aconteceu naturalmente, foi a ordem natural das coisas. Ou até mesmo se você não quiser nem tratar aqui como uma pessoa anã, né? Mas como uma criança, né? Uma pessoa que ainda não cresceu, né? É óbvio que, nesse sentido, se você colocar eles no mesmo patamar e dar um caixote para eles subirem para ver o jogo, a pessoa mais alta vai conseguir ver, a mais baixa não. Só que no lado direito, se você consegue igualar a altura dos três, todos conseguem ver o jogo. Só que para igualar a altura dos três, o mais alto não precisa ter caixote. E o mais baixo, ou a criança, ou não, enfim, precisa ter dois para ficar da mesma altura
que o mais alto. Né? Então, eu acho que não precisava nem eu explicar isso, mas é importante a gente colocar em palavras, né, essa figura, porque ela justamente exemplifica o que Aristóteles dizia há 2000 anos atrás, né? Tratar igualmente os iguais. Se fossem todos altos, não precisava de caixote, ok? Eram todos da mesma altura, teriam todos a mesma coisa, a mesma capacidade de ver, né, o jogo. Mas como são pessoas diferentes, não são iguais, né? Uma criança, um adolescente e um adulto mais alto, né? Eles não têm as mesmas condições de ver o jogo, senão eu colocar, por exemplo, 2 caixotes na criança para ela ficar na mesma altura que o adulto, né? Então, nesse sentido, é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, né? E isso é muito importante, justamente porque isso é entender o que é igualdade, isso é entender o que é um critério de justiça, como aplicar a justiça, ok? Bom, partindo, portanto, para um outro ponto da aula, um outro conceito que a gente tem que entender é o conceito de fato social. O conceito de fato social é muito importante também para a gente entender uma das teorias que fundamentam o direito. O que é o fato social? Não sei se vocês estudaram sociologia na escola ou em outra faculdade, enfim. Émile Durkheim foi um sociólogo, filósofo francês que viveu entre 1852 e 1917. Ele é considerado o pai da sociologia moderna, porque foi através dele e de outros filósofos e sociólogos que a sociologia virou uma ciência. Né? Eles estudaram o fenômeno sociológico, estudaram as sociedades, estudaram, portanto, o estudo da sociedade, que é a sociologia, o estudo das sociedades, né? Se transformou em ciência, foi considerada ciência a partir dos estudos desses filósofos, como Émile Durkheim. E ele entendeu que estudar o fenômeno social, né, é muito complexo, mas que existem características específicas, né, desse fenômeno social, como, por exemplo, exterioridade, a generalidade e a coerção. Essas 3 características, elas de alguma forma, caracterizam, né, elas simbolizam, elas compreendem o fenômeno social, de alguma forma, faz com que a gente compreenda o que é o fenômeno social, o que é a sociedade. Né? Exterioridade é uma característica do fato social, portanto, do fenômeno social, porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Né? Então, para que um fato seja considerado social, de alguma forma, ele tem que ser considerado até mesmo um costume, por exemplo. Né? Uma exterioridade é aquilo que está fora do indivíduo, não leva em consideração as atitudes que internamente eu faço, né? A consciência que eu tomo do que eu faço, né? Na verdade, eu levo em consideração o que as minhas atitudes vão afetar para o outro, né? Para o meu vizinho, para o meu pai, para minha mãe, para minha namorada, para o meu marido, para o meu, sei lá, para o meu colega de trabalho ou até mesmo para outras pessoas, porque eu vivo em sociedade, então eu tenho que entender que as minhas ações, né, elas podem gerar consequências para as outras pessoas. Por isso que a exterioridade, né, é exterior, no caso, né, ao indivíduo. É generalidade, porque a gente vive, né, em sociedade, então a gente tem aí inúmeros fatos, inúmeros costumes, inúmeras fenômenos para compreender, né, dentro da sociedade, generalidade é geral, né, e a coerção, porque a própria sociedade, ela pode agir coercitivamente, reprimindo tal conduta. Né? O fato social, portanto, diz Durkheim, que são maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção, em virtude do qual lhe se impõe. Ou seja, né, o fato social é representado por valores sociais, normas culturais, estruturas sociais que exercem o controle social. Ok? Então, é importante a gente entender o que é o fato social, porque ele também vai interferir no direito, porque os valores sociais interferem na norma jurídica.
né? Mas que valores sociais são esses? A gente tem que entender que são valores que não vá reprimir direito de outras pessoas, né? A gente tem um mínimo aí, tem uma fórmula mínima para a gente entender o que são esses valores, né? Os valores sociais, né, numa sociedade moderna como a nossa, por exemplo, que ratifica, se você for pegar a nossa Constituição, os que são os direitos humanos, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil ratificou, né, como uma declaração que pautou, inclusive, a nossa Constituição Federal de 88, né, e positivou direitos fundamentais ali na nossa Constituição. É óbvio que a gente não pode que valores de um determinado grupo da sociedade, né, vá ferir esses valores absolutos, esses valores fundamentais, esses princípios, na verdade, que estão positivados, né? Então, a gente tem que entender que valores são esses, né? São valores universais, valores sociais, valores pautados num mínimo denominador comum, né? Que não vá, de alguma forma, discriminar, né, ou desrespeitar, ou até mesmo atingir, né, pessoas, no sentido de retirar direitos dessas pessoas. É isso que eu estou falando, né? Normas culturais também. A gente tem que entender que as sociedades, elas são formadas por diferentes culturas, né? O brasileiro é formado por inúmeras culturas, né? Sejam culturas desde das originárias, dos povos originários, indígenas, etc., né? Desde culturas de povos imigrantes, desde culturas, por exemplo, afrodescendentes, né, que não foram migrantes, mas foram sequestrados das suas terras e trazidos forçosamente para cá, né, foi a escravidão, foi isso, na verdade, né, não foi nada de romântico, como contam os livros de história, né, a escravidão ela foi justamente um momento estupidamente violento da história do Brasil, estou falando em termos Brasil, né, por uma questão econômica única exclusivamente, né, em que desconsideraram, desumanizaram pessoas, né, desconsideraram as culturas delas, inclusive, e impuseram elas num outro território e obrigaram elas a seguirem determinadas situações e culturas e valores, né? Mas, obviamente, que elas resistiram a isso e muitas culturas dessas pessoas ainda são vivas e formam a história do Brasil, na verdade, né? Isso é muito importante. Então, normas culturais, valores sociais, estruturas sociais que exercem um controle social. Para a gente entender o fato social, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Tudo isso faz parte da sociedade brasileira, né? Inúmeras culturas fazem parte da sociedade brasileira. Inúmeros valores fazem parte, mas que elas não são conflitantes e não podem conflitar. E se conflitarem, tem que se sobrepor à vontade, não da maioria necessariamente, que muitas vezes a gente vai ver isso, né, ao longo das nossas aulas. E muitas vezes na história da humanidade, a maioria estava errada, tá? Vide algumas eleições, né, em alguns momentos históricos que já vivemos no Brasil, né, no passado, recente, inclusive. Então, o que eu quero dizer é que esses valores, essas culturas, elas não podem se conflitar no sentido de uma se sobrepor à outra porque a outra é mais importante que uma. Não. Todas devem ser respeitadas, né? E todas devem ser pautadas nesse mínimo comum que a gente vai estudar na Constituição, que são os direitos fundamentais, que são baseados nos direitos humanos, né? Inclusive. Ok? Então, o fato social, só para a gente fechar esse slide, que o assunto é tão instigante que a gente vai, enfim, viajando mesmo, e é importante a gente refletir para aprofundar o conhecimento, né? São maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção, em virtude do qual ele se impõe. Ou seja, todas as minhas atitudes, né, em sociedade, elas podem gerar um comportamento inadequado, por exemplo,
né? E pode vir ali a me gerar alguma conduta ilícita até, uma conduta contrária à lei, etc. A gente vai ver e vai estudar isso também nas próximas aulas, ok? Então, fato social. E aí aqui a gente começa a entender, né, vamos estudar, entrar aqui no estudo da teoria tridimensional do direito. Isso aqui é muito importante para a gente compreender o que é o direito. O direito não é só norma. O direito não é só aquilo que está na lei. É óbvio que a lei é extremamente importante e ela é uma das fontes do direito. É uma dos lugares aonde o direito é criado, né? Porém, Miguel Reale, que foi um grande doutrinador e jurista brasileiro, né, viveu aí entre 1910 e 2006. Eu, na faculdade, quando estudei direito, estudei Miguel Reale, li alguns livros dele, e até hoje ele é muito estudado nas faculdades de direito, e nessa disciplina também. Ele criou, né, através de seus estudos e etc., dos seus livros, das suas escritas, das suas pesquisas, ele criou essa teoria que ele chama teoria tridimensional do direito. Que, para entender de fato o que é direito, a gente tem que levar em consideração três coisas, né, três dimensões, digamos assim: o fato, o valor e a norma. O fato, como eu falei, né, o fato social, maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo, aquelas ações que vão impactar em sociedade, né, mínimas que sejam, né, o fato social dessa forma, levando em consideração os valores sociais, as culturas, etc. O valor que está incutido no fato, justamente porque são valores sociais, né, os valores da sociedade. O que internamente eu penso dentro de mim, isso não tem importância. Agora, se eu externo isso e realizo, e aí tem um impacto na sociedade, aí vai ter importância, aí é fato social. E esse fato, ele tem que estar relacionado a esse valor, né? Os valores sociais são muito importantes. Os valores sociais da República Federativa do Brasil, a gente vai ver isso na Constituição Federal de 88, né, é pautado nos direitos humanos. Por isso que eu estou repetindo novamente aqui, está no artigo 1º, né, da Constituição Federal, a gente vai estudar isso quando falar um pouco da Constituição, né? A República Federativa do Brasil está pautada nos direitos humanos. Está na Constituição isso. Não é fulano nem ciclano que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, está na Constituição. Eu estou reproduzindo o que está na Constituição, tá? Então, esses valores sociais são valores pautados nos direitos humanos também. E, obviamente, a norma, porque a lei ela vai, de alguma forma, solucionar esse conflito. Então, a teoria tridimensional do direito leva em consideração a dimensão sociológica, que são os enfoques, né, o enfoque nos fatos e contextos sociais. Entender os fatos e contextos sociais da sociedade brasileira é entender, de alguma forma, como é que eu vou aplicar o direito. Tá? E aqui eu estou levando em consideração os fatos e contextos sociais econômicos, políticos, culturais, religiosos, em todas as situações. Tá? Axiológico é o enfoque nos valores do direito. E aqui também, relacionado com o sociológico, axiológico é o estudo dos valores, né? Quais são os valores do direito? O valor da justiça, né? O conceito de justiça, como a gente viu até há pouco, tem a ver com, agora há pouco, tem a ver com a questão da igualdade, né? Então, a gente precisa levar em consideração esses valores, né? Os deveres que a gente precisa realizar para viver harmonicamente em sociedade. E a outra dimensão é o normativo. O enfoque no caráter normativo do direito é justamente entender que se existe uma lei válida e essa lei está em vigor, ela existe, ela tem que ser aplicada. Se eu não concordo ou não com a lei, aí já é uma outra questão. Eu vou tentar mudar ela, né, de alguma forma no poder legislativo, fazer algum tipo de situação para alterar o trecho da lei, enfim, né, aí é uma outra questão, mas se ela está válida, ela tem que ser aplicada, né, porque ela tem o poder de coerção. Então, para a gente entender o direito, de fato, e para que ele consiga aplicar a justiça, a gente tem que levar em consideração não só a norma, mas o fato social, os valores
né, que estão incluídos no direito, os valores trazidos oriundos da sociedade, obviamente. Então, a gente diz que a teoria tridimensional é fato, valor e norma. E aqui, se a gente jogar um exemplo muito polêmico, por exemplo, né? E a gente vai falar sobre esses exemplos polêmicos porque é justamente sobre isso que a gente precisa aprofundar o conceito de direito, né? A gente vai poder interpretar de várias formas, tanto no âmbito sociológico, quanto no âmbito axiológico, quanto no âmbito normativo, né? Para poder aplicar a justiça. De alguma forma, é o que os juízes devem fazer, muitos não fazem, tá? E quando a gente fala, o fulano é muito legalista, ele lê a lei e a receita de bolo. Então, se tem lá 2 colheres de açúcar, ele vai colocar 2 colheres de açúcar na decisão dele. É uma metáfora, tá? Pelo amor de Deus. Se ele diz lá que fulano tem direito a isso, ele vai dizer fulano tem direito àquilo. É isso, entendeu? Mas só que a gente não pode desconsiderar o aspecto sociológico e o axiológico daquelas pessoas que estão sendo processadas, né? Eu não, por exemplo, quando eu falo de aborto, eu não posso desconsiderar, primeiro que aqui vai ser enfim, a gente vai falar depois em outras aulas sobre isso, né, e trazer esses temas, redução da maioridade penal, aborto, casamento homoafetivo, como eu já comentei, né, legalização das drogas, da maconha, enfim, a gente vai trazer esses temas polêmicos, porque é com base nesses temas que a gente precisa entender o que é o direito, né? E se a gente não entender também no aspecto sociológico e no aspecto axiológico, a gente não vai entender o que é o direito. Não dá para interpretar somente no aspecto normativo, na letra fria e crua da lei, até porque muitas vezes a lei é injusta, né? Mas a gente precisa entender também através da questão sociológica, dos enfoques nos fatos e contextos sociais. É óbvio, né, que uma mulher preta da favela, né, que foi estuprada, né, que não tem condições de ter um filho, que já tem 10 filhos, né, que já sustenta 10 filhos. Se ela engravida, ela não tem direito a fazer um aborto, diferentemente de uma outra pessoa que foi para uma festa, tomou um drink na balada, né? Eu estou falando aqui dentro das considerações que a gente tem hoje, que o aborto é crime no Brasil. Tá? Descriminalizar o aborto não significa dizer, bora todo mundo abortar, ai, que legal, tô louco para fazer um aborto. Não é isso. Tá? Descriminalizar é tirar a noção de crime num ato que deve ser decidido pela mulher que cometeu aquilo, né? que engravidou. Né? Porque aí a gente vai trazer aqui inúmeras outras questões, né, gente? Os direitos sexuais das mulheres, a autonomia do corpo da mulher, né? A questão de quanto a nossa sociedade é misógina, né? E, enfim, aqui inúmeras outras questões que estão muito imbricadas nesse exemplo polêmico que eu trouxe para cá, mas a gente precisa entender não só no aspecto normativo, será que essa mulher preta lá da favela estuprada, que não tem condições, se ela faz um aborto, ela é criminosa? Se eu levar em consideração no aspecto normativo, sim. Porque a lei diz que quem cometeu o aborto é crime, aborto é crime. Né? Mas se eu levo para o lado sociológico e para o lado axiológico dos valores do direito, dos valores da sociedade, aquela mulher está tentando sobreviver, na verdade. Né? Então, a gente precisa entender inúmeras outras questões antes de aplicar a justiça, que é isso que eu quero falar para vocês. Tentar resumir esse slide, porque eu poderia passar aqui horas também falando sobre a teoria tridimensional do direito. Eu preciso levar em consideração, no mínimo, esses 3 aspectos, tá? Para a gente poder aplicar a justiça, para a gente poder entender o que é direito. A gente vai voltar a falar sobre isso, ok, gente? E essa teoria, ela pode ser aplicada em todas as situações, deve, inclusive, em todos os casos, né? Em todos os casos que a gente for tratar daqui para frente, ok? Bom, vamos falar, então, um conceito de moral, né? Porque hoje tem bastante coisa para a gente tratar. É importante a gente entender o que é a moral, porque muitos valores sociais são oriundos de valores, né, morais e que influenciam o direito. Por isso que a gente precisa tratar aqui da moral.
A moral, trouxe aqui um conceito de Cynthia Giacomelli, que também é uma autora de um e-book que está na minha biblioteca, tá? Vocês podem acessar. A moral é formada por regras assumidas pelo indivíduo como uma forma de garantir o seu bem viver. Não é ciência, mas pode ser um norte para a aplicabilidade da norma jurídica. Aqui, gente, precisamos falar de moral, né? Justamente precisamos entender o que é moral. E a moral, atualmente, tem sido muito deturpada pela sociedade brasileira, por alguns, não pela sociedade, mas por alguns indivíduos, alguns grupos sociais, né, que sequestraram um conceito de moral em prol de interesses próprios, né, em prol de direitos que eles não querem abrir mão, ou até mesmo de preconceitos mesmo, em prol de discriminação, em prol de não aceitar que existem pessoas diferentes deles, né? Vamos falar muito sobre isso aqui. Mas a moral, antes de a gente dizer quem são essas pessoas, entender o que elas fazem, né? A moral, ela deve ser entendida como regras que os indivíduos aprendem ao longo da sua vida, que têm a ver com a sua cultura, que tem a ver com a sua educação, que tem a ver com o meio em que eles vivem. O meio em que você é criado é um meio que diz muito da sua personalidade, diz muito das regras que você assume perante a sociedade, diz muito como você vive, né? Justamente a moral é isso, é a formação dessas regras que você assume para a sua vida, para garantir o seu bem viver. Isso não é ciência, tá? Não é um estudo da moral, a ciência da moral não é uma ciência. Mas a moral, ela serve para dar um norte, como eu coloquei aqui, como a Cíntia colocou, né? Para a aplicabilidade da norma jurídica. Muitos valores morais influenciam normas jurídicas. Isso não está errado. Isso sempre aconteceu na sociedade, na verdade. Mas o que a gente precisa entender é que existem pessoas que possuem poder na sociedade e que, de alguma forma, querem impor o que elas acham que é verdade, que é certo, na verdade, né? Só que o que a gente está estudando aqui, a moral é formada por regras assumidas pelo indivíduo, né, como uma forma de garantir o seu bem viver ao longo do seu processo da sua vida, da sua educação, como eu falei, do meio em que você falou, do meio que você viveu, como você foi se desenvolvendo, como você cresceu, a cultura e o conhecimento que você teve, né? E não é errado as pessoas serem diferentes umas das outras. Na verdade, a gente precisa garantir que haja diferença, porque a homogeneidade dos indivíduos só existe no serviço militar, no exército, em que ali todo mundo é igual, né? Enfim, igual no sentido de ter que usar a mesma roupa, a farda, né? O uniforme é justamente isso, era para igualar as pessoas, desconsiderando as suas desigualdades, né? E aqui a gente não está falando disso. A moral, ela existe justamente para garantir que o indivíduo tenha uma vida, uma condição de vida, né? Perante a sociedade. Mas a moral, ela pode servir como uma aplicação da norma jurídica, porque muitos valores morais, por exemplo, antes de ser proibido matar alguém, né, era um valor moral que a gente sabia que na comunidade, naquela sociedade, matar era algo errado, né? E aí a gente entra nessa discussão, o que é certo e errado, o fazer o bem, né? Que é o que a moral traz. Essas regras assumidas pelo indivíduo tem a ver justamente com essa noção de bem, né? De fazer o certo, né? De fazer a coisa certa. Mas como é que eu vou saber o que é certo e errado, né? E aí é que a gente vai tratar um pouco das características da moral. Isso é muito importante, tá? A moral, assim como o direito, tem algo em comum. Assim como o direito, a moral é um sistema de regramento interno do indivíduo. O direito é um sistema de regramento externo, a gente vai já ver isso. Mas a moral é um sistema também de regramento, porque ela vai te impor regras. A questão é que você vai seguir ou não essas regras, tá? Diferente do direito, que você não tem escolha, você tem que seguir a lei,
né? Eu já falei isso. Na moral, é um sistema de regramento interno, então vai depender muito da tua consciência, né? Dos teus valores, dos teus princípios, dos critérios sociais que orientam as atitudes humanas, né? Então, essas características são muito importantes para a gente compreender a moral e diferenciar ela do direito. Porque os valores e princípios e critérios sociais que orientam as atitudes humanas, né, tem também um mínimo comum ali. Né? Tem um mínimo comum de se considerar o mínimo para a pessoa viver com dignidade em sociedade, né? A moral são valores inquestionáveis, impostos pela sociedade, e o seu descumprimento gera um castigo. Um castigo no sentido de uma repreensão. A pessoa foi, quando a gente já não sei se vocês já ouviram falar, olha, teve um linchamento coletivo, né, naquele lugar, porque o fulano, sei lá, o fulano maltratou, o pai maltratou, bateu na criança, o namorado violentou a mulher na rua, o namorado foi lá e teve um linchamento coletivo da vizinhança. Não sei se vocês já ouviram isso, né? É a sociedade se manifestando contra valores morais que foram violentados, que foram, né, descumpridos, porque é um valor moral você não bater em ninguém, você respeitar o próximo, o corpo do próximo, né? Antes de ser crime, é um valor moral. A gente sabe que é errado bater numa pessoa, por mais que eu tenha vontade, às vezes, de bater, mas é errado a gente bater em alguém. Claro, a gente não pode fazer isso. A gente pode se defender. Agora, ir lá e violentar o corpo de uma pessoa, não só o corpo, mas violentar psicologicamente, inclusive, né? A violência ela pode acontecer de inúmeras formas, né? A gente sabe que a violência, em qualquer situação, ela é um valor contrário à moral, porque na nossa sociedade, né, tem que respeitar, a violência não deve ser realizada, né? E quando isso acontece, a gente está desrespeitando valores morais da sociedade, né? E isso pode gerar um castigo, independentemente se a pessoa está cometendo crime ou não. Estou falando só na perspectiva da moral, tá? A moral, ela está fundamentada na noção de bem, portanto. O que é a noção de bem? A satisfação do indivíduo sem afetar interesses alheios, ou seja, sem afetar interesses dos outros. Então, eu vou fazer tudo para que eu me satisfaça como indivíduo e para que eu consiga almejar a tão sonhada felicidade. Só que isso não pode ser ferindo ou afetando os direitos e interesses de outras pessoas. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que eu não vá ferir ou afetar o direito dos outros, nesse sentido. Isso é a noção de bem, e isso é a base da moral. É preciso entender, de alguma forma, né, para que a gente possa compreender o que é a moral, as características da moral, elas vão ser, porque tudo isso vai servir, gente, também para dar um norte nas normas jurídicas de uma sociedade. É claro, porque as normas de uma sociedade, as leis de uma sociedade, elas têm que refletir os anseios que a sociedade deseja. Mas lembrem-se, nunca esqueçam, em muitas situações na história, a maioria estava errada. Apesar de nós vivermos numa democracia, a gente tem que entender, né? Mas, em muitas situações, a maioria não estava, digamos assim, consciente, de fato, do que estava fazendo, e acabou sendo levada por inúmeras questões, né? E tomou uma atitude errada. Mas a gente vai ver isso, e a própria história se prova, né? E a gente vai ver isso também ao longo das nossas aulas, ok? Então, deu para entender um pouco das características da moral. E agora, a gente vai ver exemplos, né, de falas de políticos que violam os valores morais da sociedade, né? E que, com o objetivo de, digamos assim, impor valores individuais que para eles são corretos, para eles são certos, mas que para outras pessoas não. Isso não é valor moral, valor individual dessa pessoa aqui, dessa mulher que chama Damares Alves, né, a ministra da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos,
do Ministério dos Direitos Humanos, no seu discurso de posse em 2019, em janeiro de 2019, disse o seguinte: atenção, atenção. Ela tomando o poder como ministra dos Direitos Humanos, né? É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Acho que vocês devem ter ouvido falar disso, foi muito amplamente discutido na mídia, houve uma comoção nacional, apesar de um grupo de pessoas acreditar e concordar que a fala dela estava correta, né? A maioria da sociedade, né, foi contra essa fala porque ela não representa os valores sociais da sociedade. E aqui, infelizmente, gente, no nosso país, ultimamente, a política ela está muito imbricada com a religião. Só que eles esquecem que o nosso país é laico. E eu acho que eles nem sabem o que é laico, na verdade, né? E aí a gente precisa entender que a política, o Estado está separado da religião. A política está separada da religião. Mas muitos políticos são religiosos, inclusive, né? E eles querem trazer os dogmas das suas religiões para dentro da política e impor para todos. Só que eles esquecem também que na Constituição tem um direito fundamental de liberdade religiosa e de culto. Ou seja, é garantido a todos, indistintamente, né, a crer e realizar qualquer tipo de culto, desde que não fira interesses alheios, obviamente, né, todos devem ser garantidos no Brasil, e não só um específico, né, de uma religião. Então, aqui é claramente uma frase que vem impor um costume retrógrado, conservador, atrasado, né, discriminatório, um costume preconceituoso de que a cor azul é para meninos e a cor rosa é para meninas, né? Enfim, só queria trazer essa frase para exemplificar, né, que não representa os valores sociais da sociedade brasileira, e sim de um grupo minoritário de pessoas, né, influenciados por pessoas religiosas, inclusive aqui, né, que querem incutir esses valores na sociedade e obrigar que todos, né, se comportem dessa forma. Só que eles entendem que a nossa sociedade é uma sociedade diversa, né, que não é regida, cor não tem gênero, né, isso eu acho que eles não entendem, né, realmente. Ok? Então, é só para que vocês possam exemplificar nessas frases. Eu não podia também trazer do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, né? Ele falou isso foi amplamente divulgado nas mídias, tá, gente? Não, enfim, acho que todo mundo tomou conhecimento, se vocês forem pesquisar, está aí publicado em todos os jornais. Em novembro de 2020, quando o Brasil completava mais de 173 mil mortos pela pandemia do Covid-19, o Jair Bolsonaro solta a seguinte frase: o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. Eu não vou me aprofundar aqui nessa frase, mas é só para, né, demonstrar quanto alguns políticos no nosso país, infelizmente, para se sustentar no poder, eles precisam ferir ou até mesmo é uma frase tão absurda que a gente às vezes fica, né, os argumentos eles ficam um pouco, digamos assim, a gente fica sem argumento de tão absurdo que é, né? Mas vamos lá, essa frase eu trouxe justamente para dizer que não são os valores da sociedade, né, nessa frase que o Bolsonaro está colocando. Ele, pelo contrário, ele está trazendo aí uma atitude extremamente machista, uma atitude extremamente homofóbica, uma atitude extremamente misógina, uma atitude extremamente racista, uma atitude extremamente preconceituosa, em todas as formas, né? No momento em que o país está passando, inclusive ainda, né, por uma pandemia em que muitas pessoas já morreram, né? E ele solta essa frase de que o país tem que deixar de ser um país de maricas para enfrentar a pandemia. Foi nesse contexto que ele falou, né? Pessoas têm que deixar de ser fracas e enfrentar a pandemia, né? E nesse sentido, enfim,
viola qualquer tipo de valor moral, ele viola todas as noções de bem, inclusive ele viola a lei, né? E aí, nesse sentido que eu queria trazer para exemplificar. É tão difícil falar, né, dessas questões, mas é importante a gente trazer esses exemplos, é importante a gente trazer essas falas para a gente compreender, independentemente aqui de partido político, de ideologia política, mas a gente está analisando única e exclusivamente a fala dessas duas pessoas, que o que elas trazem por trás, né? O preconceito, toda uma questão de desrespeito, né, com os seres humanos, principalmente aquelas pessoas que morreram e aquelas famílias que perderam pessoas ao longo da pandemia, e mesmo que não tivesse pandemia, uma frase totalmente homofóbica, racista, machista, né, que discrimina e desmerece a dignidade de pessoas, né, que são consideradas maricas, que para ele maricas, né, é um termo que pode classificar pessoas homossexuais, mas que de alguma forma é um estereótipo, que de alguma forma é um termo carregado de preconceito, né? Então é algo muito, enfim, muito ofensivo, né, e que acaba demonstrando como essa pessoa pensa, né, como esse presidente pensa. Bom, enfim, vamos agora falar da relação entre direito e moral, para a gente entender, né, que existem situações semelhantes e situações diversas. Ora, o direito e a moral, eles podem ser próximos, ora, o direito e a moral podem ser diferentes, né, podem estar distantes. E aqui a gente precisa entender essa relação. O direito, a gente já falou, a origem dele é no Estado, quem cria a lei é o Estado, né? Então, o direito, a origem dele está no Estado. A moral está na origem nos valores sociais, como eu falei ainda agora, né, no slide atrás. É a sociedade que cria aqueles valores naturalmente, e esses valores são seguidos pelos cidadãos, pelos indivíduos que formam aquela sociedade. Então, a origem desses valores está na sociedade. Não é o Estado que cria esses valores sociais, é a própria sociedade. Tá? O direito, portanto, ele é exterior à conduta do indivíduo. Por quê? A lei é que vai te obrigar a realizar aquela conduta. Né? Então, é exterior à conduta do indivíduo. A moral, ela é interior à conduta do indivíduo, porque quem vai te obrigar a realizar aquela situação é a tua consciência. Então, você para pensar duas vezes antes de bater em alguém na rua, de pegar uma arma para matar alguém, né? De, sei lá, de acelerar o carro para passar no sinal vermelho, né? Enfim, inúmeras situações. É você avaliando dentro da sua consciência, dentro dos seus valores, dos seus princípios, a realizar aquela conduta. Então, é interior à sua conduta, né? A moral é interior à conduta. Ela tem a ver com a sua consciência, com os seus valores. O direito, a coercitividade é externa, justamente porque é a lei que vai te obrigar, é algo externo a você, né? É algo criado pelo Estado. A moral, a coercitividade, ela é interna, porque se você, aquela história da consciência pesada, né? Quem nunca deitou no travesseiro de noite, né, e falou, putz, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter, sei lá, brigado com meu pai, eu não devia ter xingado meu colega de trabalho, eu não devia, enfim, é você ali se julgando, né, a sua coercitividade é interna na moral, né, justamente é você se avaliando, né. O direito é um acordo de vontades, por quê? A lei, ela nasce do Estado, o Estado cria, através da nossa sociedade, dos representantes do povo, que são eleitos pelo povo para estarem ali criando as leis. Né? Então, é um acordo de vontades entre a sociedade e os representantes, os políticos que estão ali, né, representando a sociedade. A moral, ela é unilateral, porque ela tem a ver com os meus valores sociais, com a minha conduta, né, com os meus pensamentos, com os meus princípios e valores, né, que estão dentro de mim, que tem a ver com os meus direitos, meus deveres, desculpa. É aquilo que eu vou fazer, a noção de bem que eu tenho, que tem a ver com os meus valores, é aquilo que eu vou fazer na sociedade. Né? Então, como eu vou me comportar,
né, os deveres que eu tenho que realizar perante a sociedade para viver em harmonia, né, para viver em equilíbrio. Então, a moral ela é unilateral, ela tem a ver apenas com os deveres. Eu tenho que fazer a coisa certa, né? É um dever que eu tenho para poder viver em sociedade. O direito é um acordo de vontades, porque ele gera, os direitos, a cada direito gera um dever, né? Aí a gente tem a relação de direitos e deveres. Na moral, a gente só tem a relação de deveres, né? O direito é uma sanção, tem uma sanção, né, pré-fixada em lei. Ou seja, se eu descumpro a lei, eu posso vir a ser responsabilizado de acordo com a sanção, ou seja, com aquela pena, digamos assim, né? Aquela pena que está determinada na lei. A moral, a sanção é incerta, porque justamente vai depender, né, do castigo, aquela situação que eu falei, né, que quando os valores morais são descumpridos, o descumprimento gera um castigo, gera uma sanção, mas essa sanção ela é incerta, porque em algumas situações pode ou não gerar uma sanção, né? Por exemplo, né, enfim, se eu apareço no campus da faculdade, né, de sunga, é óbvio que se eu não estiver interpretando uma peça, se eu não estiver fazendo nenhuma performance, é óbvio que não é o local adequado eu ir dar aula na sala de aula, quando voltar a pandemia, se Deus quiser, quando voltar, desculpa, quando acabar a pandemia e voltar presencial, né? Espero que, enfim, em breve, apesar de que não parece que vai ser, mas parece, eu espero que seja. E eu vou dar aula presencialmente na sala de aula lá no campus Osasco de sunga. É óbvio que isso pode gerar, inclusive, até uma repreensão da própria universidade, né? Uma repreensão dos alunos, uma repreensão dos meus colegas professores, dos funcionários do campus, da própria direção do campus, né? Porque é inadequado eu estar de sunga dando aula numa sala de aula, né? Dentro de um campus da universidade, né? Mas isso não é crime, não é crime, entendeu? Então a sanção ela é incerta. Alguns alunos podem até curtir, achar legal, e aí, professor, porra, tá pensando que aqui é praia e tal, mas não é um crime, né? O direito, como eu estou falando, a sanção é prefixada em lei. Eu tenho que desrespeitar a lei para sofrer uma pena. Na moral, a sanção pode ser incerta ou não. Uns podem achar que tudo tanto faz, tudo bem, a vida é dele, ele faz a vida que ele quiser, ou outros podem dizer que absurdo, esse professor está, né, violando a moral, os bons costumes, né? É uma frase que hoje em dia foi tão deturpada, né, por um grupo de pessoas, religiosas principalmente, né, conservadoras, para impor na sociedade aqueles discursos que a gente estava falando ainda agora, né? Então, voltando à moral, a sanção ela é incerta. E o direito, o cumprimento é obrigatório. Se a lei existe, ela é válida, ela tem que ser cumprida obrigatoriamente. Eu não tenho como discutir. Tá? A moral, não. O indivíduo age por vontade própria. E aí ele age com base na sua consciência, ele age com base nos seus valores morais, ele age com base nos seus princípios. Tudo aquilo que a gente já falou das características da moral, né? E aí ele vai agir por vontade própria, né? Ele pode muito bem, né, deixar de agir e a vontade dele é justamente ir lá e violentar alguém na rua, né, sabendo que ele pode sofrer as consequências, né? Então, nesse sentido, é uma relação que eu quis colocar entre direito e moral, e além disso, tem mais algumas teorias que explicam essa relação entre direito e moral, tá? E aqui são de teóricos, juristas, né? Que em determinadas momentos da história, né? Em determinados locais e sociedades, eles estudaram a relação entre direito e moral, tá? E trouxeram essa relação, inclusive, enfim, tá no livro do Paulo Nader, no Instituições de Direito, Introdução ao Estudo do Direito, no livro do Paulo Nader, na minha biblioteca. Foi de lá que eu tirei essa explicação, essa relação. E aqui, só para exemplificar para vocês. Tá? Jeremy Bentham, que foi um
teórico, inglês, filósofo, jurista, que viveu nesse período aqui, ó, um período muito emblemático, porque foi aqui, nesse período que aconteceu aqui em 1789, por exemplo, ele pegou a Revolução Francesa, ele pegou o início da Revolução Inglesa, ele pegou a Revolução Americana, ele pegou as grandes revoluções, e que isso trouxeram, obviamente, uma mudança muito grande para as sociedades, a formação dos estados modernos, enfim, ele pegou muita coisa. E aqui ele criou, com os estudos dele, né, das leis, dos direitos, da política e etc., ele criou essa relação de que a moral e o direito, essa relação dos círculos concêntricos, né? A moral é algo maior, é mais abrangente, e o direito é algo que está dentro da moral. Né? Então, tudo que for lei, toda lei, obrigatoriamente, ela veio, né, ela foi influenciada pela moral da sociedade, pelos valores sociais. Né? Então, o direito ele está dentro da moral, ele é como se fosse um núcleo duro da moral. Tá? Du Pasquier, que foi um francês também, que viveu mais no final do século XIX e início do XX, que também um jurista que estudou a relação entre direito e moral, ele cria já uma outra teoria para explicar essa relação, de que a teoria dos círculos secantes, né? De que existe os valores morais, existe o que é direito. E entre eles pode até haver algo que seja uma interseção. Né? Aqui, para quem entende de matemática, essa relação matemática aí, né? Aqui tem algo que tem algo em comum entre direito e moral, né? Mas é o mínimo. A grande parte, o que é, esses valores morais são uma coisa. Eles não se misturam com os valores do direito, né? Ou seja, com as normas jurídicas. Né? Mas há um mínimo de interseção entre esses dois, que a gente pode também determinar como uma relação entre direito e moral. A terceira relação, estudo da relação entre direito e moral, é a visão kelseyana, de Hans Kelsen, que também viveu no final do século XIX e durante boa parte do século XX. Hans Kelsen foi um filósofo alemão, né, em que a gente vai falar muito dele aqui, um jurista, na verdade, estudou muito a relação entre direito e moral. A gente vai falar muito dele aqui, inclusive quando for falar de lei, né, quando for falar de Constituição, etc. E ele é muito estudado até hoje. E ele disse que não, a moral é algo maior, mais abrangente, são os valores sociais, mas que está totalmente dissociada do direito. A moral é uma coisa e o direito é outra. Eles não se influenciam. O direito é algo menor, mais específico, porque é criado pelo Estado, mais objetivo. A moral não, é algo mais abrangente, mais abstrato, porque é criado pela sociedade, que são os valores. Tá? E por último, mas que não tem essa representação de gráficos, né, a teoria do Jelinek, que fala do mínimo ético. O que é o mínimo ético? O Jelinek também viveu aqui nesse período, né, final do século XIX, início do XX, em que é a teoria que, de alguma forma, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, né, pelas normas jurídicas brasileiras, pelo Estado Democrático de Direito brasileiro, em que o direito deve conter um mínimo de conteúdo moral, mas que ele não pode, de alguma forma, ser totalmente influenciado pela moral. Ele tem que conter o mínimo de conteúdo moral, porque é obviamente que os valores sociais devem estar, né, vislumbrados na lei, óbvio, a lei tem que refletir os anseios da sociedade, porém, deve-se respeitar esse mínimo de conteúdo moral, é justamente aquela moral universal, aquela moral que todos compreendem como valores sociais. Né? E esse mínimo deve respeitar todas as diferenças, todas as pessoas, né, que possuem culturas e valores diferentes na sociedade. Né? Mas que tem que ter um mínimo. Sim, o direito tem que ter um mínimo de conteúdo moral, porque é justamente o que representa aí as normas, né? Então, essa relação entre direito e moral, aqui eu só quis trazer para vocês algumas teorias para frisar que o nosso ordenamento jurídico segue a teoria do mínimo ético,
né, que o direito deve conter um mínimo de conteúdo moral. Mas, sim, ele existe, mas que não deve, né, de alguma forma, se confundir a moral com o direito, ok? E aí a gente fala de norma jurídica e norma moral. Né? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente poder refletir sobre o que é norma moral, o que é norma jurídica. Norma jurídica a gente já viu que é criada pelo Estado. A norma moral é criada pela sociedade. E aqui ela representa, de fato, toda a sociedade brasileira. Esse deputado, né, pastor sargento Isidório, do Avante, do Partido Avante da Bahia, criou um projeto de lei, número 1 de 2019. Ele propôs esse projeto de lei, o projeto de lei ainda vai ser aprovado, né? Eu acho que ainda não foi aprovado. E tem muitos que também já foram até arquivados, tá? Mas para a gente só exemplificar como é que um deputado, na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, cria um projeto de lei para declarar a Bíblia Sagrada como patrimônio nacional, cultural e imaterial do Brasil e da humanidade. Qual a intenção dele nesse sentido? Né? Isso é uma norma moral ou uma norma jurídica? Né? Se, obviamente, esse projeto de lei for aprovado, vai virar uma norma jurídica, mas ele representa os anseios e os valores sociais e morais da sociedade brasileira, levando em consideração que a gente não tem só religião que tem a Bíblia como livro sagrado. Existem inúmeras outras religiões no Brasil. Né? Será que esse projeto de lei não está ferindo outras religiões, não está desconsiderando outros livros sagrados, porque só a Bíblia, como patrimônio nacional cultural, sabendo que a nossa sociedade é formada por diversas culturas e diversas religiões, como é que a Bíblia vai ser patrimônio nacional cultural e imaterial do Brasil e os outros livros sagrados, né? E as outras religiões, e as outras culturas, né? Então, aqui saber realmente se é uma norma individual desse deputado e pastor ou do grupo, né, religioso que ele representa, ou se realmente é uma vontade aí de toda a sociedade. E mais, né, gente, em 2019 a gente estava com tanto problema, e olha que nem existia ainda a pandemia, mas tantos problemas para se resolver, e um deputado federal traz um projeto de lei como esse para ser aprovado na Câmara, como se não tivesse nada para se resolver nesse país, né? Um outro exemplo, né, para saber se não é a norma moral que gera a norma jurídica, né, até que ponto a influência dos valores morais criam normas jurídicas. É essa reflexão que eu quero que vocês façam depois de todo esse conteúdo da aula de hoje, tá? Esse deputado também, Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, tá? Ele propôs um projeto de lei, número 261 de 2019. Olha a cara do cidadão, tá, gente? Ele propôs um projeto de lei que dispõe sobre a proibição do comércio, propaganda, distribuição, implantação pela rede pública de saúde de microabortivos. Microabortivos aqui que ele considera pílula do dia seguinte, até mesmo anticoncepcionais e todos os outros remédios, né, que possam aí inibir a gravidez, né? Enfim, como é que um deputado desse, né, pode criar um projeto de lei que o que ele entende, né, de fato de saúde pública, o que ele entende de aborto, o que ele entende, né, dessa proibição de comércio justamente impactando aí a saúde pública, o SUS. Qual é o objetivo dele? Né? Será que essa norma que ele quer criar reflete os anseios da sociedade? Né? Reflete os anseios dos direitos humanos das mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres? Ele não é nem mulher para criar um projeto de lei desse. Não estou dizendo que precisa ser mulher, né, para criar um projeto de lei desse. Todo mundo tem direito à fala, né, espaço de fala que a gente diz, né, todo mundo tem espaço de fala, né, mas ele precisa compreender, de fato,
qual o objetivo maior disso? Aonde que ele quer chegar, né? Esse projeto de lei representa os anseios da sociedade? Né? Então, essas questões que eu quero levantar para que vocês possam aí refletir, tá? E o último exemplo de norma moral e norma jurídica, né, claro, são todos projetos de lei. Se forem aprovados, vão virar norma jurídica. Mas eles estão fundamentados em valores da sociedade brasileira ou de um grupo de pessoas que quer impor esses valores desse grupo para todos, desconsiderando os demais valores que existem, né? Um projeto de lei 4931 de 2016, proposto pelo deputado Ezequiel Teixeira, do PTN do Rio de Janeiro, que permite aos psicólogos aplicar terapias e tratamentos para quem sofre transtorno psicológico de orientação sexual, a chamada cura gay. Acho que esse projeto já, inclusive, foi arquivado, né? E por uma comoção nacional na época muito grande, justamente por trazer aí um tema tão absurdo, tão violento, tão, né, tão homofóbico como a chamada cura gay, em que os psicólogos poderiam aplicar terapias, né, para que as pessoas não se assumissem, né, ficassem eternamente, como a gente diz, dentro do armário. Que é isso? Um problema, a ser homossexual, a ser gay, né, não é um problema psicológico, não é um problema de saúde mental, né, até porque já saiu há muito tempo do rol de doenças, né. É uma questão de se assumir única e exclusivamente, porque da natureza humana você, né, ter atrações por pessoas, independentemente do sexo delas. Então, enfim, acho que qual é a real intenção desse projeto? Né? Contribuir para que todos sejam héteros. Não pode ter gay na sociedade porque gay é pecado, é ruim. Mas todas as argumentações que vocês forem conversar com essas pessoas, elas vão trazer argumentações vinculadas à religião. E a religião, aqui para encerrar, gente, ela é também mais uma forma de controlar a sociedade. Né? Assim como o direito visa solucionar os conflitos sociais, a moral também é um regulamento de conduta social, a religião também é um regulamento de conduta social. Só que ela não deve ser imposta de uma única religião para todos, né? Porque nós temos na nossa Constituição a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, né? Então a gente precisa respeitar todas as religiões, e não que uma imponha os seus dogmas para todos. Isso é crime, inclusive. Isso está ferindo a Constituição Federal, isso está ferindo os direitos e garantias fundamentais que a gente vai estudar. Então, se você for pegar todas essas exemplos que eu coloquei aqui, se é a norma moral, se é a norma jurídica, e se elas refletem os anseios da sociedade, se você for conversar com essas pessoas, eles vão trazer argumentos, né, religiosos, da religião deles, que esses argumentos vão importar para eles, para quem segue a religião deles, e não para a sociedade brasileira. Né? Porque nós somos, como eu falei, um Estado laico, o Estado é separado, né, é distinto da religião, e a religião não manda e nem deve mandar mais na sociedade. A religião, ela vai conduzir, estabelecer normas de conduta para o grupo de pessoas que segue aquelas normas. Mas existem pessoas que não seguem aquelas normas, existem pessoas que seguem outras normas de outras religiões, e existem pessoas que não seguem religião nenhuma, e a gente precisa respeitar todas essas pessoas, né? Porque vivemos num Estado democrático de direito ainda, né? E que, de alguma forma, existem normas e princípios fundamentais que devem ser respeitados obrigatoriamente. Né? Então, eu trouxe aqui só para vocês refletirem, depois de toda essa explicação do que foi o direito, do que é justiça, do que é moral. E a religião, gente, não está errado você seguir determinada religião, desde que você não queira impor, né, aos seus dogmas religiosos
que também são normas de conduta, a todos, né? O direito ele é imposto para todos, porque o direito, né, você vive dentro de um Estado, e esse Estado, obviamente, tem que criar normas para garantir o quê? A equilíbrio, a paz e a harmonia social. Só que a religião não. Lá no passado, a religião mandava no Estado, né? E controlava, inclusive, né? O poder do rei era garantido por Deus, né? Isso tem mais uma influência da religião impossível, né? Porém, hoje não. Hoje, infelizmente, o Estado brasileiro parece que vem, nos últimos anos, caminhando para esse tipo de, como é que eu posso falar, dessa influência, né? Porque a política brasileira está cada vez mais incutida políticos religiosos, pastores, né? Enfim, principalmente políticos religiosos conservadores, né? Retrógrados, preconceituosos, né? Que querem impor o que a sua religião determina para o país inteiro, né? E isso, inclusive, eu repito a falar, é crime. Isso é desrespeito aos direitos humanos, é desrespeito aos direitos fundamentais, é rasgar nossa Constituição, né? Então, eu queria trazer todas essas discussões hoje, eu sei que a aula foi bastante intensa, né, e muita coisa, para a gente poder trazer esse conhecimento para as próximas unidades, que vão ser muito importantes, tá? Esses conhecimentos vão fundamentar as nossas próximas unidades, e eu queria que vocês não deixassem, portanto, de fazer a atividade 1, que é o resumo do texto A Natureza do Direito, de André Marmot. É um texto muito importante, interessante, que ele vai discutir muita coisa que a gente já falou aqui nessa aula. Está disponível nesse site, também está no Google Classroom. E aqui é um resumo do texto, um resumo individual, de 3 a 5 páginas. Aqui tem as características do resumo, e ele deve ser entregue via Google Classroom na data agendada que está no nosso Google Classroom, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira unidade. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que são muitas questões polêmicas. A gente tem que, sim, que discutir, né, questões polêmicas. Direito é isso, porque a gente está lidando com sociedade, né, e que, de alguma forma, isso só vai enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento, né, ajudando a evoluirmos, né, como seres humanos. Esse é o nosso objetivo, e esse é o objetivo dessa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem a disciplina, se quiserem, no mural do Google Classroom. Acho que ali a gente pode utilizar, naquele mural, uma forma de se comunicar para discussão, né, para fóruns de discussão, tirar dúvidas, etc. Acho que seria muito legal se isso acontecesse, vai depender de vocês, né? E, enfim, acho que por hoje é só, e até a nossa próxima aula, unidade 2. Até mais, se cuidem, e até a próxima.